gente. Espero que vocês estejam bem. A gente iniciou o Quarano na parte de humanas. Em sociologia, a gente vai ver um pouco sobre a desigualdade social nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Espero que vocês gostem. Então, a pandemia, a relação da pandemia com o Covid, ela escancara desigualdades que são muito fortes no nosso país. Todas as classes sociais, elas sofrem com a pandemia, mas só que sofrem de maneira muito desigual. Por exemplo, a periferia, as favelas, os interiores, as aldeias, essas classes sociais, elas vão sofrer muito mais do que as pessoas que têm condições de ficar em casa, porque a gente tem uma naturalização dessa diferença social que existe em relação tanto aos aspectos sociais como econômicos. Como também a representação do Estado também gera uma barreira, porque o Estado não está fazendo com que as recomendações de higiene básica sejam garantidas, o distanciamento físico também seja uma garantia e também a permanência em casa. Isso que a gente vai discutir. Por que é tão desigual esses aspectos econômicos e sociais no nosso país? O Conselho Nacional de Saúde, o CNS, alerta sobre a necessidade especial de uma proteção a grupos em situações de vulnerabilidade ou em risco, como as pessoas em situação de rua, com sofrimento ou transtorno mental, com deficiência, vivendo com HIV, AIDS, o LGBT e mais, a população indígena, a negra, a ribeirinha e trabalhadores do mercado informal, como catadores de lixo, artesãos, camelôs e até prostitutas. Essas categorias, elas são muito mais vulneráveis a esses aspectos que a gente está vivendo. Por quê? Porque essas pessoas são tidas como as minorias, e aí eu também acrescentaria a mulher, porque essa relação de ficar em casa, do trabalho, de se manter, ela é muito diferente de uma classe social para outra. E essas pessoas, elas têm uma situação de risco e podem se contaminar e vir a falecer muito mais com riscos do que pessoas que podem ficar em casa, que têm empregados, que não precisam trabalhar, podem trabalhar dentro de casa. Então, tanto que o Conselho Nacional, ele lança um alerta sobre essas pessoas e as situações que elas vivem no Brasil. E aí a gente vai ver um pouco sobre cada uma delas. A gente, quando iniciou a pandemia, tem muito, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Só que muitas pessoas, elas não conseguem ficar em casa. O morador de rua, por exemplo, que é uma população muito grande no nosso país, eles não têm uma moradia digna, nem condição de limpeza, de acesso ao que a OMS ela fala sobre como a gente pode evitar essa contaminação. Eu lembro que quando iniciou a pandemia, teve uma entrevista no jornal que aí o morador de rua, ele perguntava o que estava acontecendo porque as pessoas estavam usando máscara. Então, veja como é difícil e como é vulnerável essa população. Então, é preciso mais do que oferecer serviço de saúde para essas pessoas durante a pandemia. É preciso haver ações integradas, como as áreas de moradia, de assistência social. Quem não tem acesso a condições dignas de moradia e vida e os mínimos direitos fundamentais, ou está sem trabalho, de renda e tudo mais, nunca esteve tão vulnerável como está tendo agora, como está sendo agora. Porque não falta água, não tenho comida, não tenho como comprar álcool em gel, máscara, não tenho como manter a minha família, vai deixar com que essa população fique muito mais vulnerável. Essa problemática também vai se estender de uma maneira muito mais forte ainda nas aldeias, porque a nossa população no geral, que não é indígena, a gente fala fique em casa, eles já fiquem na aldeia. Então, é uma reflexão muito mais forte sobre essa relação do ficar em casa. Até porque os indígenas, eles são povos que são livres, que vivem na natureza, e também requer muito cuidado com essa questão da violência e também dessa relação deles terem uma imunidade diferente da nossa, até pelo não tão contato com a civilização,
com esse modo de vida. Tanto que a indígena, uma das indígenas que trabalha com, que é doutoranda em ciências políticas, ela fala que a guerra civilizatória requer outro modo de vida. Então, para que eles se mantenham vivos nas aldeias e eles consigam sobreviver a essa relação do Covid e desse dia a dia, eles precisam mudar muita coisa. E muitos deles ainda não tiveram acesso à informação, a cuidado, a máscaras, a hospitais. Então, isso é uma coisa que é muito forte e que precisa ser mudado. O déficit na garantia de direitos fundamentais, como a saúde, o respeito ao território, os indígenas são apontados como uma das populações mais vulneráveis no contexto da pandemia. E aí a gente vai ter o uso do álcool em gel, de máscara, a higienização das mãos e até mesmo a recomendação para não sair de casa são medidas que esbarram em várias realidades brasileiras ou na ausência de direitos básicos, como saúde, emprego e moradia. Muita gente no Brasil não tem acesso a esses direitos básicos, como saúde, emprego, moradia, água encanada dentro de casa. Então, mesmo que essas pessoas recebam auxílio, elas vão ter que sair de casa para pegar água. Então, o ficar em casa no Brasil é uma tarefa muito difícil porque a gente tem barreiras e realidades muito destoadas de uma para outra, porque a gente não tem os direitos básicos garantidos. E essa vulnerabilidade, ela se amplia em tempos de coronavírus e também vai abranger aos próprios profissionais de saúde, que estão mais expostos à contaminação do vírus e precisam ainda lidar tanto com o sofrimento, com o medo, com a frustração, a impotência, e as pessoas também não levando a sério essa relação de ficar em casa, de se cuidar, de não colocar a sua vida e a vida dos outros em riscos. Então, é uma definição de vulnerabilidade que é muito alta no nosso país. A gente tem pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, para se manter, e tem pessoas que não ligam tanto por essas questões de vou sair porque a minha cabeça tá cheia, que eu tenho que sair, e aí eu não tenho, se eu pegar isso é uma besteira, uma gripezinha. Então a gente tem uma desigualdade social muito forte. Por quê? A empregada doméstica, o garçom, com essa volta dos bares reabrindo agora, essas pessoas elas saem das suas casas para trabalhar e aí elas têm o risco maior de ser contaminado, de levar para sua família, que a gente sabe que a população pobre no Brasil tem muita gente dentro de casa, então o risco de contaminação é muito maior. Então, quando o rico pega o vírus, ele tem acesso a medicamentos, ele pode pagar o hospital particular. Então, é uma relação muito desigual em tempos de quarentena. Isso é sentido também até na educação, porque a gente tem uma problemática muito grande da escola pública de não ter, os alunos não terem acesso à internet, a celulares. Então, a gente vai ter barreiras sociais muito mais fortes agora, vindo o Enem, os meninos do terceiro ano. Então, isso também está presente, essa desigualdade ela está muito forte até na educação. Por outro lado, a gente tem o engajamento na organização da solidariedade, traduzindo em doações de alimentos, de produtos de higiene, de limpeza, doação de máscara. A gente tem a elaboração de propostas políticas para a proteção social. E aí, essa militância pode até ser por redes sociais, são atitudes bastante importantes para a gente enxergar o outro, ter mais empatia, porque todas as vidas elas valem, seja do rico, do pobre, do indígena, do negro, da mulher, da criança, do idoso. Então, todas as vidas valem a pena e a gente precisa praticar mais a empatia. Então, ficar em casa, se cuidar, usar máscara é uma prática de empatia, sabe? E é muito importante que a gente pratique isso cada vez mais e que a gente saia mais forte disso do que a gente está vivendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudades. Beijo.